Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom nós separarmos um momento para nós estudarmos a lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição. E hoje, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, a lição de hoje, a lição de número 8, ela tem como título A Vontade Ideal e a Vontade Remedial de Deus. O que nós entendemos por a vontade ideal de Deus são os planos do Criador do Universo, de acordo com os seus propósitos e mandamentos divinos, que são dados para seus filhos. Já a vontade remedial ou corretiva são quando os diferentes planos divinos são alterados pelo homem, e em que Deus tem que intervir, tem que remediar, tem que consertar. E um bom exemplo para nós é José, o filho de Jacó, que Deus tinha um plano realmente especial para José. E esse plano, ele foi interceptado pelos seus irmãos com atitudes assim maldosas, e que Deus teve que intervir através de uma provisão divina para consertar realmente e continuar com esse plano para com José. E a lição de hoje, baseada ali no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 11, o apóstolo Paulo, ele fala de predestinação. E muitas pessoas acham que Deus tem algumas pessoas para salvar e outras para se perder, que Ele predestina essas pessoas. De forma alguma. Quando é mencionado no livro do apóstolo Paulo e também por Deus, nas Sagradas Escrituras, os predestinados são aquelas pessoas que aceitam o propósito divino, e que servem ao Senhor com fidelidade, obedecendo seus estatutos e mandamentos. E isso já foi profetizado antes da fundação do mundo. E Deus conduz a história do mundo e as pessoas que estão nele, porque Ele faz isto, porque ele tem no seu desejo de salvar a todas as pessoas, e Ele predestina que essas sejam realmente salvas. E aqui em Efésios capítulo 1, que eu mencionei ali, de versículo 9 a 11, à primeira vista, se nós olharmos ali que o apóstolo Paulo parece confirmar essa ideia de predestinação. No entanto, essa interpretação ela vai contra outros textos demais bíblicos que mostram que muitas vezes as pessoas rejeitam o plano de Deus e não aceitam a Deus como Salvador e Senhor, e essas pessoas acabam se perdendo, como aparece ali em Lucas 7,30, Lucas capítulo 13, versículo 34, e também lá no Salmo 81, versículos 11 a 14. Se a Bíblia não se contradiz, como pode então entender essa passagem de predestinação? Efésios capítulo 1, versículo 9 a 11, todo o sentido que nós distinguimos, que nós chamamos assim de vontade ideal de Deus, e a sua vontade remedial, que eu havia explicado, ou corretiva, onde a vontade ideal é o que Ele prefere que ocorra, é que Deus prefere que ocorra,
e que ocorreria se todas as pessoas fizessem o desejo e a vontade de Deus. E já a vontade remedial, por outro lado, é a sua vontade levando em conta todos os outros fatores que influenciam realmente nisto, incluindo decisões de livre das criaturas que muitas vezes se afastam daquilo que o Senhor prefere. E lá em Efésios capítulo 1, versículo 11, parece também se referir à vontade corretiva de Deus. Deus continua sendo soberano, e como Jó destaca, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, que diz lá em Jó 42, 2. Deus sempre consegue o que Ele deseja, e o que Ele quer fazer à vontade de seus filhos, ou seja, a sua vontade ideal, mas certamente cumprirá com o propósito da sua providência, de forma assim bastante abrangente, né? Como foi no caso de José, do filho de Jacó, e com perfeita benevolência, ou seja, aplica-se à sua vontade remedial. Mas especificamente Deus se abriu voluntariamente à insatisfação temporária provocada pelo mal. E Ele, no entanto, está satisfeito no sentido mais abrangente de que, em última instância, o seu propósito será cumprido, né, e trará o máximo de satisfação a todo o universo, em um relacionamento de amor eternamente harmonioso. É o que Deus pretende, né? E a vontade soberana ou ideal, ela é chamada de sua vontade oculta e soberana, porque mostra que Deus, Ele é o governante soberano do universo, que ordena tudo o que acontece. E é ideal porque envolve os decretos de Deus. O autor da lição, para falar da vontade de Deus, que todos se salvem, né, que é o querer de Deus, que todos realmente se salvem, fala da predestinação, que ela é mencionada pelo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 1, versículo 9 a 11, que nós devemos ler todos os versículos para nós entendermos bem o que Paulo diz lá. Vejam o que Paulo diz: desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer corrigir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos, a herança predestinada segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E aqui Paulo nos diz que Deus nos predestinou para Ele, mas ele está falando aquelas pessoas que aceitaram a Ele, porque existem muitas pessoas que rejeitaram a Ele, Deus, como foi o caso do rei Saul, no caso de Caim, no caso de Judas, que traiu a Jesus. E assim, a predestinação ou presciência divina de nada exclui o livre-arbítrio das pessoas. Por isso que Deus deu livre-arbítrio para que o próprio Judas o traísse, vesse Jesus. Deus deu livre-arbítrio para Saul realmente rejeitar o Senhor. E suas escolhas pessoais, elas são simplesmente refletem o plano de Deus, o desejo do Senhor de que todas as pessoas sejam salvas, né? E Deus, pelo seu poder, sabe quem vai ser salvo e quem se perderá, porque Deus, Ele lê os corações das pessoas, porque Ele é perfeito em conhecimento e sabedoria, como o próprio Jó diz lá no capítulo 37, versículo 16. E conhece todas as coisas, que está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 20. Inclusive, o que há de haver de acontecer,
como o próprio Isaías diz lá no capítulo 46, versículo 10. Mas esse conhecimento divino, que é absoluto e não causativo, não restringe que qualquer forma a liberdade humana de escolher, a liberdade que ele dá para as pessoas escolherem, ou seja, o caminho da salvação ou da perdição, que o próprio Deus dá essa opção de escolha. A Bíblia deixa claro que o mesmo Deus que faz nascer o sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos, está lá em Mateus 5,45, e também oferece a salvação a todos igualmente. E Deus não apenas ordena que o Evangelho seja pregado a toda criatura, que diz lá em Marcos 16,15, mas também convida as demais pessoas, convida até as pessoas ao arrependimento. E Isaías 55,1 nos diz lá: todos vós os que tendes sede, vinde às águas. Um convite, que Deus faz através do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 1. E também diz lá: vinde a mim todos que estáis cansados, que está lá em Mateus 11, 28. O apóstolo Paulo, ao apresentar Cristo como o autor de nossa redenção, a revelação desvenda diante de nossos olhos o mistério da vontade de Deus para todos que o invocam, e que na plenitude dos tempos, que diz lá em Efésios 1,10, o Senhor cumpriu a promessa enviando Jesus ao mundo, a fim de nos salvar e de nós sermos louvor de sua glória, que diz em Efésios 1,12. Alegar que todos os seres humanos já nasceram individualmente predestinados para a salvação ou para a perdição implica na rejeição das declarações dos apóstolos que Deus diz: desejo que todos os homens sejam salvos, que está lá em 1 Timóteo 2,4. É Deus falando: desejo que todos os homens sejam salvos e que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, que está lá em 2 Pedro 3,9. Como poderia então o apóstolo Paulo haver instalado que todas em parte se arrependam, está lá em Atos 17,30, se todos pudessem se arrepender? É claro, Deus dá a oportunidade para todos se arrepender e alcançar a salvação. É a vontade remedial de Deus. É claro que se pode decidir algo previamente de forma unilateral, ou de uma forma que leve em conta as livres decisões de outras pessoas. As Escrituras ensinam que Deus age de acordo sempre com uma segunda opção, sempre dando condições para que as pessoas se arrependam. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus e obedecendo seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E você começa a manusear melhor essas escrituras, ter entendimento. O Espírito Santo te dá realmente essa sabedoria para você. E não é só isso, meu amigo ou minha amiga. Quando você aceitar Jesus como o Salvador e Senhor de sua vida, com sinceridade, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, Ele, Jesus, levará você, seus filhos, seus amigos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições. Você estará no céu, meu amigo. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você participará da grande bodas do Cordeiro que é Jesus. E a maior oportunidade, meu amigo, minha amiga, é que você estará assim, face a face com Jesus. Já imaginou?
E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga, com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.